Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora nossa segunda aula de Cidadania Moral e Ética para a turma do sétimo ano do Colégio Isaac Newton. A aula de hoje é sobre um texto, O Apelo de um Idoso, que está no capítulo 1 do livro de vocês. Eu falei na última aula que nós iríamos passar por esse texto para dar continuidade ao assunto. Bom, o texto ele é mais um texto comum e a atividade que eu vou passar para vocês em seguida é basicamente a interpretação do texto. Então, não faz sentido eu ficar aqui destacando algumas partes do texto, porque eventualmente eu poderia dar alguma resposta das atividades. Então, o que eu vou trabalhar com o apelo de um idoso? Eu vou comentar o contexto do texto ao todo. Qual é o contexto que o texto O Apelo de um Idoso traz a vocês? É uma reflexão. É uma reflexão sobre como nós tratamos os idosos que estão inseridos na nossa vida. Todos nós temos idosos na nossa vida. Sejam parentes, sejam avós, tios, conhecidos da família, amigos, vizinhos. Todos nós convivemos com pessoas idosas. E o que o texto traz é um desabafo de um idoso pedindo que as novas gerações, né, vocês, alunos, a minha geração, tenhamos mais paciência com essas pessoas, né? Tenhamos maior cuidado com essas pessoas, tenhamos mais apreço por essas pessoas. O texto fala, por exemplo, quando um idoso ele quer conversar com o neto às vezes não tem paciência de conversar com o avô. Quantas vezes nós chegamos na casa de um idoso ou conversamos com um idoso na rua ou na nossa casa, que ele quer contar uma história, ele quer desabafar alguma coisa que aconteceu na vida dele, ele quer nos contar um relato da vida dele que sirva de exemplo para nós naquele momento, e nós às vezes não temos paciência, não damos ouvido, não prestamos atenção como deveríamos prestar. O idoso, ele é uma classe, ele é uma classe social que ele é uma pessoa que tem uma experiência maior do que a gente, que tem uma vivência maior, que ele pode nos ajudar a evoluir como pessoas. Em muitas sociedades, o idoso ele é venerado como um sábio, como um ancião, como uma pessoa que deve ser respeitada, que deve ser ouvida e que deve ser levada em consideração em várias decisões do dia a dia. Talvez aqui no nosso país nós não tenhamos essa mentalidade de que o idoso é uma pessoa sábia. Às vezes, nós na sociedade em geral, nós vemos o idoso como uma pessoa atrasada, como uma pessoa velha, como uma pessoa que não tem mais o que ajudar na nossa vida, e isso está errado. O idoso tem muita sabedoria, tem muito conhecimento de vida, e nós devemos aprender com essas pessoas e aproximá-las do nosso dia a dia. Seja um avô, seja um parente, seja um conhecido da família. Nós temos que ter um maior cuidado com essas pessoas, uma maior atenção, porque dessa forma eles podem ter uma qualidade de vida melhor, né? Quando eles têm uma vida ativa, o idoso consegue ter uma qualidade de vida melhor ao longo dos anos, e nós, como netos, como filhos, nós podemos aprender com eles e absorver muito conhecimento deles. É uma dificuldade que o brasileiro tem de aceitar que o idoso é uma pessoa sábia e não uma pessoa atrasada, como muitas vezes nós vemos. O segundo texto que eu trago para vocês, que também requer uma interpretação de texto, é sobre Gerações, de Luiz Fernando Veríssimo. É um texto curto, que está anexado a esse texto ao primeiro texto, e que basicamente o que ele mostra? Ele mostra 3 gerações de uma família,
o avô, o pai e o neto tendo dificuldade em uma conversa, porque os três viveram períodos diferentes da história. Enquanto o avô ele teve sua vida durante os anos 60, anos 70, o pai ele pode ter tido sua fase adulta, né, durante os anos 90, os anos 2000, e agora o neto está tendo sua fase agora nos anos 20, 2020, anos 2010. Então, as coisas que essas três gerações viram, as coisas que o avô, que o pai e o neto viram, são diferentes. Eles têm referências diferentes. Eles assistiram filmes diferentes na sua infância, tiveram infâncias diferentes, brincavam de coisas diferentes, tiveram amizades diferentes, viveram coisas diferentes. E a dificuldade então de relacionar essas gerações, né, de relacionar o conhecimento que cada um tem, as opiniões que cada um tem. Por exemplo, o avô ele fala que um certo cantor foi o melhor cantor da geração dele. O filho já discorda, o neto nem conhece nenhum dos cantores que o pai e o avô estão falando. Então essa dificuldade em nós aceitarmos o outro, entendermos o outro, compreender o que o outro entende, o que o outro pensa, é muito difícil às vezes. E o texto ele brinca com essa situação em que nós temos dificuldade de conhecer as referências, a vida do outro, até que chega o momento em que os três conhecem uma coisa, conhecem a mesma coisa, né? Que é o cometa Halley, que ele passa na Terra por um certo período de tempo, né? Ele passa na Terra, então ele só volta a passar para a Terra após 40, 30 anos, se não me engano. E é nesse momento que eles encontram um fator em comum, que é o cometa Halley, que é um assunto que os três conhecem e aquilo os une. Então o texto brinca muito com isso, que é essa aproximação de conhecimentos, né? Essa diferença de conhecimentos das pessoas de geração para outra. Cada geração ela tem um cantor preferido, ela tem um time de futebol preferido, ela tem um filme favorito. Isso muda, isso se renova a cada geração. O que precisamos então é entender o momento da vida de cada um e respeitá-lo, entendê-lo, compreendê-lo. E assim terminando nossa aula, é bem breve o assunto. E em seguida eu vou passar uma atividade para vocês por meio do grupo. Até a próxima aula, alunos.